Olá, pessoal! Eu sou Lídia Costa, sou mãe de 2 meninos com autismo e hoje estamos realizando o nosso primeiro podcast Mãe Atípica Pode. Antes de começar a trocar essas experiências com as minhas convidadas, eu quero deixar as nossas redes sociais. Instagram, @autismo_em dobro. YouTube, Autismo em Dobro. TikTok, Autismo em Dobro. Facebook, Autismo em Dobro. E se você quiser nos conhecer melhor, vá lá no nosso site www.autismoemdobro.com.br. Gente, eu estou tão feliz com as minhas convidadas. Deixa eu apresentar elas para vocês. Natalice Silva, uma salva de palmas. Patrícia Fonte, uma salva de palmas. As duas são mães atípicas, as duas têm uma história maravilhosa, uma experiência que vocês vão ficar impactadas e a gente vai estar conversando aqui, trocando as nossas experiências e eu vou começar pela Natalice. Natalice, você é mãe de 5 crianças, 4 delas são especiais, 2 autistas, 1 TDAH e 1 cadeirante. Isso. Quando eu ouvi a sua história, eu falei assim, fico até arrepiada, eu falei assim... Gente, ela é mais mãe atípica do que eu. E aí eu ri pra caramba, né? Pela sua história, pela sua força. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, como foi essa sua caminhada, o impacto do diagnóstico na sua vida. Começa contando um pouquinho pra gente. Bom, meu primeiro diagnóstico, né? Aconteceu há 15 anos atrás. Os sinais do TDAH para os sinais dos meus 2 filhos autistas, eles são muito parecidos. Os primeiros sinais deles, o meu filho de 15 anos, ele veio andar com 2 anos. Com 2 anos? 2 anos, isso. Uhum. E ele não falava. Era aquilo. Não, mãe, daqui a pouco ele tá andando, daqui a pouco ele tá andando. Daqui a pouco, mãe, ele tá andando. Seu tempo. Cada criança tem seu tempo. 2 anos. E aí chegou quase 2 anos e um mês. Nada da fala viva. Isso. E aí foi quando ele começou a andar. E aí, assim também os outros também. O meu de 12 anos veio andar com quase 2 anos também. Falar também, ele já veio falar muito mais tarde. Para você entender o que ele falava, dava muito trabalho. E aí, quando veio o meu terceiro, já não falava nada. Já não saía nada dali. Então, assim, viver o diagnóstico foi triplo, né? Então, já estava já preparada desde o primeiro. A doutora Marília, lembro que a doutora Marília falou assim para mim, falei assim, e agora? Eu não sabia, não entendia, eu já tinha meu filho com paralisia cerebral, mas eu não entendia a respeito do autismo, dele não falar. Uhum. E ela falou assim, agora é com você, mãe. Você vai fazer o que com seu filho? Ele tem TDAH. E ali eu levei um diagnóstico. O seu mais velho é o prematuro? O seu mais velho? Não. Quem é o prematuro? É os gêmeos. Os gêmeos. Serão de 5 meses. São autistas? Não. Um não tem nada, é o único que não tem nada, e o outro ficou cadeirante. Ficou cadeirante. E você já foi lançada logo na arena, né? Já teve que encarar essa questão. Ficou internado? Ele ficou 1 ano internado. Quando ele saiu, ele já estava com quase 11 meses. 11 meses? Isso, quase 1 ano. E você passou por todo esse processo. Como foi o impacto do diagnóstico assim na sua... Quando eu digo o impacto do diagnóstico, é até na questão da saúde mental. Como foi a questão como você fez para poder administrar, absorver, digerir o diagnóstico? Como ficou a sua saúde mental? Bom, eu costumo dizer que não teve como ficar. Porque, assim, eu fui mãe muito rápido. Então, quando eu tive o meu diagnóstico de TDAH, eu já era mãe de outro que também não falava. Ele também não tinha comportamento de uma criança, né, que chamam de normal. Então, para mim, não tem como eu descrever para vocês como que eu me senti. Não tive tempo. Aí, então, o Matheus nasceu. Quando eu tive os gêmeos, o meu filho, de 12, só tinha 3 anos. E aí eu já tinha o meu de 5, que era TDAH. Então aí veio os gêmeos. E aí eu fiquei com eles no hospital. Então 1 ano ali dentro. Quando eu estava com 3 meses que eu tive os gêmeos, eu engravidei.
Caramba. Então, assim, eu só saí dali daquele período daqui, do resguardo e engravidei do meu quinto filho. Então, assim, foram diagnósticos lançados um após o outro. Um atrás do outro. Atrás do outro. Então, eu não tive escape. Eu não tive o tempo de parar e chorar, não. Ali eu já tive que levar o meu filho. Aí eu vim embora pra cá, Uhum. né? E aí o meu filho tinha que fazer uma cirurgia muito rápido, que é o cadeirante, e ele levou logo 12 horas numa sala de cirurgia. Então, assim, qualquer diagnóstico depois de 12 horas numa sala de cirurgia, pra mim, era nada. Passei 12 horas do meu tempo ali que eu só orava e pedia, Senhor, devolve o meu filho. Você Porque ele já tinha comorbidade. Uhum. Né? Então, assim, a probabilidade dele de vida era quase nada. Então, Era zero. ele tinha 2 anos, ele desse tamanho. Uhum. Então, o médico falou assim, mãe, você tem que assinar um atestado ali Então, para seu filho poder descer monto depois de ele ter passado um ano já internado. Então, quando ele foi operar, ele só tinha praticamente 7 meses bem. uhum. Né? Então, quando ele operou o coração, eu falei assim, qualquer diagnóstico agora, Curva. nada. Uhum. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Existe acessibilidade no Rio de Janeiro? Não, Você sendo mãe de um cadeirante. não tem. O meu filho ele tem 9 anos. Eu nunca peguei um ônibus com elevador. As ruas, você não consegue. Nada. E ele faz vários tratamentos, né? E a questão escolar, você tem ônibus escolar que Não. leve? Você não tem Nunca ônibus. consegui, nunca consegui. Então, quando é segunda-feira tem aula, como você faz? Você sai de casa e sai com a cadeira? Meu filho de 15 anos me ajuda. Uhum. Ele chega meio-dia a gente já arruma todo mundo, pega a cadeira, pega os 4 que estudam todos na mesma escola. Na mesma escola. E a gente vai. Já facilita, Isso, porque vai todo mundo. Isso, porque aí a escola também já me ajuda nesse ponto. Que bom que você teve um acolhimento. Todo mundo isso. Desde que eles vêm crescendo que eu tenho esse apoio. Então, assim, você teve esse acolhimento da escola. Dou a refeição para eles lá, né? Entro, dou a refeição para os 4, né? Devido os 3 não poderem ficar só, aí dou ali a refeição e fico no lado de fora da escola esperando. Eles têm mediador na escola? Eles têm. São 2 tias lá. Então elas se revezam na sala. Então eles só ficam 3 horas. O período deles só de 1 às 3. Aí 3 horas eu pego todo mundo, pego os 2 e levo embora. E rede, assim, vamos tocar, a gente vai falar sobre rede de apoio, que a gente sabe que não é a realidade da grande maioria de nós mães atípicas, né? De termos rede de apoio. Você tem uma rede de apoio que te dê um suporte, assim, que te ajude para você fazer tuas coisas, porque a maternidade atípica, né, Patrícia? A gente estava falando isso aqui em off. A maternidade atípica, ela rouba um pouquinho dessa questão da risada, da leveza, de se divertir. Você estava até falando, antes eu era brincalhona e hoje eu sinto que eu fiquei mais dura, hoje eu preciso ser mais dura. A falta da rede de apoio para nós mães atípicas faz toda a diferença, né, Patrícia? Fala você da questão da rede de apoio. Sim, porque quando a gente recebe o diagnóstico, acho que o primeiro impactado somos nós, pais. Então você sai de dentro de uma sala com um diagnóstico que você não conhece, uma criança que você não conhece. Verdade. Porque eu costumo dizer que todos os dias eu conheço um pouco dos meus filhos, porque eu não conheço a criança que ele vai acordar. É que daí a gente estava conversando assim, eu acordo de acordo com o dia deles. Com o humor deles. O Matheus convulsiona. Se o Matheus convulsionar isso durante a noite, aí eu já não tenho dia. Eu imagino que você não dorme, assim, a qualidade não, e ele não volta, ele leva 9 horas convulsionando se eu ficar em casa. 9, 10 horas, ele já chegou a passar 10 horas convulsionando. Porque durante uma madrugada, assim, o médico falou, mãe, já tinha muito tempo convulsionando. Então, assim, eu preciso estar apta todos os dias ao meu cansaço, ao meu desânimo, à minha sobrecarga, para mim poder deixar ele bem, porque a convulsão mata.
Todos dizem que não mais mata, a comorbidade dele é afetada, né? Cada vez que ele convulsiona, ele piora o quadro de paralisia cerebral. Sim. Então, eu acordo ali, hoje eu acordei e eu agradeci. Sobressaltada. Eu sempre disse que nós, mães atípicas, nós vivemos sobressaltadas, Eu né? vou lá, dou uma conferida nos 5, eu falo, obrigada, Senhor, tá todo mundo bem. No que ela falou, que ela administra o cansaço, o estado Eu físico, peguei. nossa, muito bem Colocado. colocado. Uhum. Muito bem colocado. É ter essa visão de administrar o cansaço e a exaustão. Isso. Né? Eu fico imaginando assim, nós somos felizardas, né? A gente está aqui, quando eu acordei, agradeci a Deus, porque a gente está aqui, isso aqui para a gente é terapia. Isso aqui para a gente é terapia. A gente está aqui, a gente está fazendo uma utilidade pública, porque muitas mães que estão pegando o diagnóstico agora ficam perdidas, assim como eu fiquei, assim como vocês ficaram. Sim. A gente fica sem saber o que fazer, sem ter uma direção. A gente fica fragilizada, então qualquer fala que alguém venha direcionar até nós, a gente acredita, a gente fica com a nossa... Não, a gente pega aquilo como verdade. Não é isso. Eu lembro que quando eu peguei o diagnóstico do Bruninho, eu falei com uma fonoaudióloga assim... Ele vai ficar bom, né? Isso vai passar. E ela falou para mim, não, isso vai passar, ele vai ficar bom, isso passa. E assim, hoje em dia eu fico pensando, ela de repente quis me proteger. Ela não quis falar, me poupar. Porque até então estava tudo muito novo. A nossa saúde mental e o nosso emocional fica totalmente fragmentado, fragilizado. E é isso, né? Quando você falou que a gente, quando sai de um consultório com o diagnóstico, eu sempre bato na tecla que quando a gente pega o laudo, imediatamente a gente deveria ser encaminhada para um psicólogo. Isso. Na mesma hora, seja qualquer tipo de deficiência, cuidar da nossa saúde mental, porque a gente ainda não sabe o que está por vir. E à medida que vai vindo, né, as questões, você precisa de alguém para te ajudar a administrar isso. Sim. Porque, assim, primeiro, vamos botar um exemplo aí de uma mãe que é o primeiro filho. Como foi o meu caso do Bruninho. Tá vendo? Assim, ela não tem uma referência. Não. Ela não tem uma referência. Aí você já recebe um papel que tem uma responsabilidade imensa. A mais, né? Você já tem a responsabilidade de ser mãe. Sim. A maternidade por si só já te suga, né? Exatamente. E então, assim, a pessoa que laudou, ela tem plena consciência de tudo que aquela mãe que recebeu aquele papel, ela vai enfrentar. Sim. E como assim? Não vem tratando junto? A mãe é o quê? Entendeu? Esse título da mãe superpoderosa guerreira não existe. Entendeu? Isso daí é utopia. É mentira. Verdade. Então, assim, a falta de humanidade já começa ali. De acolhimento, né? Eu sempre falo que a gente já começa, as nossas angústias na maternidade atípica já começa quando... Porque, assim... A gente que é mãe, a gente sabe que tem algo que não está ali dentro dos marcos do desenvolvimento. Então, eu lembro que Bruninho, como foi o mais velho, eu chamava ele pelo nome, ele não me atendia. Então, eu falava, Bruninho, não me atendia. Eu falava, estranho, eu não me atende. Não tinha contato visual, chorava muito. Sempre teve a questão da coordenação motora afetada. Então, assim, a fala não vinha, já estava com 1 ano e pouco, 2 aninhos, 2 anos e meio, e nada da fala vinha. Então, assim, a gente que é mãe, a gente sabe que tem... Eu ia para o Google, né, ver, não fala. Aí eu falava assim, gente, o que tá... Aí quando eu vi os sintomas do autismo, aí eu falei assim, deixa eu lá fazer um teste para ver se o meu filho está dentro. Não tem contato visual. Aí eu, ok. Não atende pelo nome. Aí eu, ok. Anda na ponta do pé. Aí eu, ok. Então, assim, a mãe precisa ter um acolhimento, precisa ter um acompanhamento, precisa ser... Porque o
que acontece conosco é que nós somos massacradas, né? Somos. Existe um massacre dentro da maternidade atípica com julgamentos, somos julgadas. Às vezes a mãe até... Tem as mães que entram na negação, mas tem as mães também que já sinalizam algo que não está dentro dos marcos e a família fala, para de botar doença no garoto. Para de ser maluca, o garoto não é doente não, você está passando... A primeira fala capacitista que a gente tem é dentro da família. O garoto não é doente, para de botar doença no garoto. Ah, seu irmão falou com 3 anos, seu irmão falou com... Eu conheço um menino que falou com 4 anos. E a gente vai se agarrando nessas frases E vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo. E tempo pra gente é ouro. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter esse olhar. Esse podcast aqui vai ajudar muitas mães que estão com um filho com atraso de fala, como você falou, que seu filho demorou a falar, que foi o caso do meu. Vai ajudar outras mães a terem esperança, porque a gente tem que se reinventar, né? Todos os dias. A gente tem que pegar os nossos caquinhos e se reinventar. Isso. Então, eu queria entender a questão de por que o pediatra... Porque o nosso primeiro contato... Você levava as crianças no pediatra? O pediatra nunca sinalizou, você não teve o diagnóstico logo. Você teve filhos que não teve logo o diagnóstico, sim, mas que davam sinais que estavam dentro do espectro. O nosso primeiro contato como mãe atípica é com o pediatra. É o primeiro contato que a gente tem. A gente leva, né? O meu nunca sinalizou. Nunca falou nada. O seu nunca te sinalizou? Ele dizia, não, mãe, espera. Não, espera mais. É triste, né, Patrícia? É muito novinho. E assim, o meu autista, o grau 3, ele começou a perder o cabelo, tanto que tem lugares na cabeça dele que não tem cabelo. Sabe? A gente passava a mão e o cabelo vinha. Então aquilo para mim foi desesperador. Eu imagino. E eu levava ele, tanto que o meu filho foi diagnosticado apenas há 3 anos. E o meu filho hoje vai fazer 8 anos. Olha só. Ele foi diagnosticado em 2021, quando eu cheguei na doutora. Ela falou assim, não, seu filho é autista. Né? Olha a memória que ela teve. 5 anos depois. Natalice, e esse acompanhamento que você levava ele todos os dias? Rotineiro. Isso, é pelo SUS. Porque tem aquela acompanhamento clínica da família. Isso. Não damos sorte. Não. Nunca foi sinalizado. Mais uma vez, infelizmente, a gente se depara eu acredito que não seja nem de despreparo, é o descaso mesmo. Uma criança com 5 anos apresentando esse monte de sinais e sintomas. Pleno 2021, um profissional da clínica da família não conseguir rastrear isso. Um médico. Não tem. Coisas assim que eu não aceito. É revoltante. Porque você acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. A gente sabe que existe a janela de oportunidade, ouro. Sim. Os primeiros anos de vida pra gente é fundamental. Para eles, pra gente que tem que correr atrás. Os 1000 dias, né? Os 1000 dias são fundamentais para você poder trabalhar as potencialidades, as habilidades, trabalhar coordenação motora, tem que ter fono, os terapeutas ocupacionais, psicomotricidade, e isso acaba prejudicando o desenvolvimento da criança completamente. O meu de 12 anos, ele não tem diagnóstico. Ele tem um laudo dado pela psicóloga, né? Consegui a psicóloga pela justiça, porque o papel do posto ele não cumpriu. Aí eu entrei com um advogado e hoje eu tenho uma baita de uma ação judicial contra o Ministério Público. Entendeu? E assim, ele tem 12 anos prejudicado, ele não tem neuro, ele não tem. Hoje ele tem a psicóloga, né, que é a Natália, por conta disso, e assim, então ela abraçou ele mesmo. Ela abraçou, porque todo mundo no posto já conhece a minha história. Patrícia, o que ela falou, que ela teve que judicializar para poder conseguir, e aí fica aquela questão que eu sempre falo, né? A inclusão existe? Não existe. Você com 4 filhos, existe inclusão? Não. Pegando essa questão da inclusão, Natalice,
eles foram para a escola com quantos anos? Sempre na creche, desde a creche. Meus filhos nunca ficaram sem estudar, desde novinho, desde bebês eles foram para a creche. Eles foram para a Ó, já creche. começou. A creche sempre sinalizou, sempre traz para mim. Assim, o meu de 12 anos tem vários relatos, tem vários relatórios, entendeu? Agora, Não. a creche, ela tinha, que já teve a negligência ali do posto de saúde. Não, a creche finalizava, a creche finalizava. O meu de 5 anos consegui. O que teve que acontecer? A creche é do lado do posto de saúde. Uma tia não suportou mais o processo de ver ele assim. E aí ela fez o caminhamento à mão. Eu não tinha Posto. Ela falou assim, não tem como você não desceu lá. que eles são desse tipo. Mas a negligência foi tão grande que eu, como uma profissional, se eu fosse uma profissional da educação, vendo esse tipo de situação, eu te juro. É revoltante, né, Patrícia? É revoltante. E aí você tem que ter jogo de cintura psicológico, porque assim, é uma guerra que não tem fim. Eu sei que ela não vai ser explodindo por dentro. Isso. E o bom senso, você tem que manter o bom senso. Não, tá? Ter saúde. Não tem como ter saúde mental. Gente. Tipo assim, a gente fala de crianças. Qual é mais difícil hoje? Você ter um cadeirante que convulsiona ou você ter um autista que não para? Eu não tenho escolha. Todos os dias eu não posso fazer a mesma escolha, entendeu? Você falou. Ou eu choro porque o meu filho pode convulsionar, ou quando ele convulsiona, eu tenho ou porque meu filho teve um surto. E é difícil voltar. Então, assim, é um escape, você não tem escape. Algumas mães não suportam o processo por conta disso. Eu conheço mães que não conseguem suportar o processo com um. Sim, verdade. Entendeu? E esse mesmo posto que não me ajuda com 4, não consegue ajudar aquela mãe que não só consegue suportar o processo com apenas um. Então, assim, inclusão social. A única inclusão que existe é de mães que se apoiam e que se respeitam. Na inclusão somos nós. A inclusão só existe dentro de muitas escolas porque mães atípicas estão sendo mães voluntárias e ficando dentro da escola para os seus filhos poderem estudar, porque não tem mediador e, mais do que isso, não tem um AT. A gente não tem um AT. Às vezes não tem nem material. Verdade. Meu filho mais velho foi para esse colégio público que hoje, né, modelo, é referência, segundo, né, a lenda urbana. As mães, antes dos meus estarem lá, elas que forneceram materiais para a sala de recursos. Eu acredito, eu já fiz doação. Outra fazia limpeza. Aí eu, no primeiro ano do meu filho mais velho nessa escola, que eu vinha entendendo, né, as necessidades, e eu já tinha os gênios, né, com o diagnóstico, e eu já sabia, e a gente, mãe, né, só para enfatizar, a gente tem que estar sempre vendo além, sempre se antecipando. É uma sofrência constante. O tempo todo. A gente sofre na carne 24 horas. Assim, sem um minuto de paz. Você tem que estar sempre ali se antecipando. E assim, você se antecipando, se programando, se ali enquadrando ali, você ainda vai ter problema. Com certeza. E assim, e são problemas que você tem que ter sagacidade. Gente, porque senão é uma oportunidade que o teu filho perde. Verdade. Você tem que, é um momento de aprendizagem, de inclusão, do que seja. Isso é o tempo todo. É na festinha. Ele não fica na fila. Não, ele fica na fila sim, só que ele fica aqui pulando, mas ele tá na fila. Ó. É isso aí. Isso aí. Perde o momento dele de brincar naquele brinquedo. Enfim, voltando aqui, porque a gente acaba contextualizando muita coisa. Aí que eu fiz, também passei a doar material para ali. E assim, hoje era uma escola modelo, mas aqui, ó, foi ao sangue de muitas mães que colaboraram. Exatamente. Hoje é um JET, uma escola experimental, um ginásio experimental. Hoje tem computador, tem isso, aquilo, outro. Mas não tinha o básico. Abriram uma escola sem ter o básico. Mas assim, uma luta de cada dia, né? A gente vai se anda. Não vou chorar o leite derramado e vamos para frente. Gente, a Patrícia Fontes, ela é mãe de gêmeos. Vocês já perceberam que ela é rápida, com ela não tem negócio de enrolar, ela vai mesmo, ela briga pelos filhos dela, ela briga para os gêmeos terem inclusão, ela judicializou o AT na escola, ela vai para cima, ela quer que os filhos dela, ela quer e faz
acontecer a inclusão, ela parte para cima, e eu acho sensacional essa vontade que ela tem, essa força que ela tem de querer que os filhos dela estejam incluídos, né? Que eles estejam ali. O mínimo, mas isso aqui é o mínimo. O mínimo. Isso aqui é o mínimo. E a gente vive a maternidade atípica à flor da pele. Nós somos julgadas o tempo todo. Eu já ouvi pessoas falarem assim para mim: nossa, você que corta o cabelo do seu filho? Aí sou eu que corto o cabelo do meu Também. filho, porque ele é autista nível 3, tem a questão sensorial, da crise na barbearia, mas não é o ideal, né? O ideal é que ele vá à barbearia. Bom, não existe ideal. Para eles ainda. Não existe ideal quando você tem um filho dentro do terra. Coisa. Toda criança autista tem que estar em sala regular. Gente, isso é utopia. Nem toda criança autista vai conseguir ficar numa sala regular. E a gente tem que abrir a mente, a gente tem que abrir a nossa mente e entender que cada criança autista é única. É verdade. O que funciona com uma não vai funcionar com outra. Eu sou mãe de uma criança autista, nível 3, que tem comportamento de fuga. Eu falo nível 3, mas ele agora foi para o nível 2, graças a Deus, com muita terapia, ele está no nível 2. Mas que tem as questões dele de comportamento de fuga. Bruninho tem comportamento de fuga. Lá em casa é tudo trancado. A gente esconde a chave, porque ele sabe abrir a porta, sabe abrir o portão para fugir. A gente sabe que muitas crianças autistas acabam morrendo, né, precocemente por esses comportamentos de fuga. E nós, mães atípicas, com filhos assim, a gente fica em alerta o tempo todo. Eu não relaxo. Eu fico o tempo todo prestando atenção aonde ele está. Ele precisa ser vigiado e ter uma pessoa o tempo todo com ele. O Davi já é o nível 1, mas que tem questão do TOD, né, que é a agressividade, fica me desafiando, e a gente sabe que isso demanda muita energia. Muito. A gente fica sobrecarregada, fica estressada. Então, é muito importante a experiência que a gente está trazendo aqui. Patrícia, fala um pouco dos gêmeos, fala assim, conta pra gente essa trajetória até o diagnóstico. Antes de você falar, Patrícia, aqui faz. Faz salva de palmas nossa produção! Essa produção é sensacional! São poucos que têm esse carinho, né? Verdade, gente. Obrigada, produção. A vida de vocês não é fácil, né? Meu Deus, é forte. Muito obrigada pelo mimo. Olha, Patrícia, não. Parabéns, gente. Eu também não. Também não. Mais uma vez a ansiedade, né? Verdade. Falou mais alto. Gente, muito obrigada. Tá tudo muito lindo. Eu vou comer. Pode falar, gente. Vamos conversar e vamos comendo também. Conta, Patrícia. Assim, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, né? Porque com tudo eu sou feliz. Eu procuro ser feliz. Meus filhos são as minhas alegrias, entendeu? Não é castigo de não Deus. é castigo de Deus. Jesus não castiga. Jamais. Eles são o meu orgulho. Eu bato no peito todo dia, falo pra cada um, vocês são o meu orgulho antes deles irem pra escola. E assim, é uma honra eu poder estar aqui hoje, nesse canal, né, nesse podcast, nesse espaço aberto aqui para nós, o Natalice. É uma honra mesmo. Eu já tive a oportunidade, né, de estar com a Lídia em um curso que mediação a escolar gente precisa, né, estar aí chamando no peito mais uma vez. Mais uma questão, que é a questão da alfabetização, né, a gente da tem que estar educação. se capacitando, Exatamente, né, Patrícia? para que a gente consiga estar aí, não está sendo ludibriado, né, pelo sistema. Então, assim, eu quero agradecer mesmo, Lídia. Muito obrigada mesmo. É muito bom a gente se sentir confortável num lugar onde você é bem-vindo. Porque isso aqui
como muito bem dito, é uma terapia, porque a gente foi convidada, Isso. entendeu? A gente é querida aqui. Em que, infelizmente, muitos lugares a gente não é nem lembrada. É A verdade. gente era pensar em convidar. Então, assim, obrigada mesmo. A Ó, gente Natalice, assim, eu olho para vocês, vocês são mães que me inspiram. Vocês são minha É, inspiração. exatamente. Natalice, então, Então, assim, não vai chorar agora. não chora. Tem papel se você chorar. não, é chorar, assim, é de praxe, né? Porque com tantas emoções. Sim, então, de coração mesmo, Natalice, muito obrigada por você estar aqui hoje, por compartilhar a sua história comigo. Eu vou levar assim pra vida. Pra E vida. aí a gente olha assim, caramba, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Exatamente. Ela tem que administrar todas as questões que ela sabe que ela tem. E assim, é a minha inspiração. Né? É a nossa inspiração, Exatamente. a nossa inspiração é poder ver mulheres, mães atípicas, que a gente não quer título de guerreira, gente, a gente não quer Não um título de somos. guerreira, a gente não quer um título de mãe maravilhosa, a gente está aqui lutando, a gente está sobrevivendo, Todos a gente sabe que para chegar até aqui, para estar aqui rindo, só a gente sabe o que a gente passou e o que a gente já chorou. Então, a maior felicidade é estar com vocês aqui, cara. Exatamente. E completando a sua fala, de quando as pessoas falam, você é guerreira, a impressão que eu tenho é que as pessoas devem olhar para mim como um rolo compressor tá passando por cima. E eu sobrevivi. E, né, só que tu acha que eu queria ser mãe, ser guerreira? Acho que eu queria? Não, eu tenho meus problemas, como todo mundo tem. O que a gente quer é o quê? É respeito. O que a Verdade. gente quer é o quê? É inclusão. A gente quer o quê? A gente quer um diagnóstico, né, Olha? Decente, Decente, isso. A gente quer ter acessibilidade. Então, eu sou guerreira de nada, não. Eu quero viver a minha vida do jeito que Deus me deu, com as condições que Deus me deu. Eu quero viver, eu quero sobreviver, não. Igual você deixou bem claro. Pode botar produção aí. Pode. Mas eu quero É que bom você que também- fala dos gêmeos, fala do seu casal de filhos. Como é que foi você pegar o diagnóstico deles? Sou mãe de 3 filhos, né? Uhum. Eu tenho o meu filho mais velho, que não está dentro do espectro, porém estou investigando também, né, com a TDAH. Até né, a afinidade a gente acaba tendo nessa questão, o Natalice. Os gêmeos, eu sempre trabalhei. Uhum. Então, assim, quando eu tive os gêmeos, eu falei assim, bom, eu vou precisar, né, fazer uma pausa, porque era gêmeos, né? Eu não pretendo, né? Não quero mais ter mais filhos, porque para ter filho pode ser de várias formas, né? E eu falei assim, não, vou dar um tempo, né? E vou ficar curtindo, né, a minha maternidade aqui. E assim, na época, eu via que o Pietro, né, que é o autista de suporte nível 3, ele era realmente assim, um bebê diferente do meu mais velho, e diferente da menina. Ele é um bebê muito quietinho, um bebê todo molinho, né, que é a questão da hipotonia. Um bebê, eu podia botar ele ali, Natalice, e se eu não quisesse, uma criança que não chorava pra comer. Não reclamava. Não reclamava. Isso, Bruninho era assim, deixava no berço, não falava, não reclamava. E a Laura totalmente ao contrário. Entendeu? Gritava por toda aquela questão do choro que você falou. Olha, mas a menina fazia um escândalo. Um choro inconsolável. Um choro, e ela gritava. E ela já bebê fazia aquele grito de adolescente fininho, que tirava, né? Qualquer um. Aquilo ali entra lá no... Ai, eu sei como é que é. Teve uma, para você ver a questão do que isso é muito sério, né? Né? Você já viu 3 crianças para casa, né? Que teve uma época que a Laura chorou. Na época eu tinha a minha verdadeira rede de apoio. Porque rede de apoio para minha mãe. O restante, né? Rede solidária, rede paga. Mas assim, a mãe, a sogra, para mim é rede de apoio. Verdade. Na época eu tinha minha rede de apoio. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, que hoje, né, falecida. Eu falei assim, mãe, eu vou jogar essa menina da janela. Aí minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, minha filha, me dá ela aqui. Porque já era questão da depressão pós-parto, ali já tinha... E ninguém fala. Ainda tem isso. Porque a gente leva...
As A pessoas. gente der flores. A gente, flores. quando a gente se torna mãe, aí a gente não pode sentir vontade de falar, tô cansada, eu não aguento mais, eu queria ficar sozinha. A questão da depressão pós-parto, que não é falado, que a mãe não consegue se conectar com a criança. Imagina 3 crianças diferentes ali. E a minha mãe teve depressão pós-parto. Então, assim, eu já tinha, né, uma questão ali meio que genética. Sim, sim. O gatilho foi imenso. Quando eu falo isso, que a minha mãe foi muito. Mas não, Foi rápida. Aí minha mãe foi ali, né, tirando ali Foi a por tua menos. rede de Sim, Foi da rede de apoio. foi ali tirando por menos. E assim, o que eu costumo sempre falar? Eu aprendi a trocar a roda com o carro andando. Que eram 3 crianças ali, entendeu? E aquela demanda toda do dia a dia, né? De fralda, de banho, de comida, de casa. Mesmo a minha mãe estando ali, ela é uma rede de apoio. Ela não era mãe das crianças. Sim, ela não tinha coisas que você que tinha que estar de frente. Ela não resolvia as questões de pediatra, enfim, né? Aí quando eles fizeram 1 ano, eu coloquei eles na creche, ô Natalice. Coloquei eles na creche e vieram, né? Vieram ali na creche, né? Vieram ali no berçário e tal. Quando chegou com 1 ano, e assim, a gente olhava o Pietro sentava brincando. Assim, mas até então, gente, eu juro por tudo quanto é mais sagrado. É como se nunca tivesse existido os gêmeos na face da Terra pra mim. Era tudo muito novo. E após o diagnóstico, era como se... Quem sinalizou para você? Foi a creche? Foi a escola. A escola. Que a escola... E, cara, eu assim, sou grata a essa psicopedagoga até hoje, eternamente. E ela, assim, categórica. Ela chegou para mim, chamou a diretora, porque ela não pode falar, né? Ela não pode ter esse contato direto para conversar um assunto importante com os pais. Chegou com a diretora adjunta, maravilhosa, assim, totalmente, assim, humana, acolhedora, notado ali para conversar comigo. Só que, como você já pouco me conhece, né? Eu gosto de resolver, papo. Foi para ela, assim... Tá, eu quero entender com tudo isso aí que você tá querendo me dizer, qual é o problema? Tá, eu quero saber qual é o problema. Não, Patrícia, é porque o seu filho ele não brinca igual as outras crianças. O Pietro, se você deixar no canto, não, isso aí eu sei. A Laura corre pra lá e pra cá, só que a Laura, ela vai... Aí, o que a professora falou? Patrícia, resumindo, isso aí que eu amei na Adriana. Ela chegou pra mim e falou assim, ó, o Pietro vai precisar de ajuda que aqui a gente não consegue dar. Entendeu? Ela não mascarou. Ela falou assim, o Pietro precisa de ajuda que a escola não consegue dar. Entendeu? Você precisa de pessoas especializadas. Não falou em quê? Que ela não podia. Aí a professora adjunta, a diretora adjunta chegou. Ela, então, Patrícia, leva ela, vou tirar esse relatório, você leva ali no médico, né? E aí, e você procura ver essas questões e tal. Aí ela chegou pra mim e falou assim, assim mesmo. E a Laura também. A Laura, quando você levar o Pedro, você leva a Laurinha também. Exatamente. Se ela não tivesse me falado isso, a minha filha estaria perdida aí no limbo do autismo feminino. Porque a Laura, ela é nível 1. Então, assim... Ela consegue mascarar. Ela consegue mascarar. Consegue esconder. Exatamente, Nathalie. O que acontece? A Laura ela sempre foi muito observadora e boa de imitar. Então, o que ela fazia? As crianças iam para a fila para comer, ela estava lá. A Laura, se eu deixasse, ela ia ser aquele tipo de... que ia se virando ali na sociedade, com os seus problemas, né, psicológicos, sem saber resolver suas questões. Ela se sentindo diferente. Tem alguma coisa estranha comigo. Sempre assim. Eu não me enquadro, eu não encaixo. Alguma coisa errada. Esse tipo de mulher. Ela, assim, ela ia, né? Ia pra fila, ela tava lá na fila, ela pra brincar, ela pegava o brinquedo dela, mas tava ali. Brincando ali sozinha, mas tava ali brincando. Ela juntava as coisas. E até hoje, a Laura, ela vai, entendeu? A menina tá nadando, ela vai lá, tá indo pro fundo, ela vai. Não tá ali trocando, mas tá no bolo. A gente fala que tá aí no... Ela foi assim, e a Laura também. Hoje, eu pensando aqui agora, foi uma questão assim, pra descartar. Na dúvida,
Entendeu? Mas eu acho que não foi nada, porque é a pessoa que sabe, Mas já sabe do que tem fala. que olhar. gente que é mãe atípica, a gente dá diagnóstico, né? Mas Eu quando tô na rua, que eu vejo uma criança Também. assim, já vou dando diagnóstico. Você imagina uma psicopedagoga que tem um olhar treinado, se aposentar. ela já tinha sacado alguma Exatamente. coisa ali na Laurinha que precisava ser trabalhada, entendeu? Exatamente. Aí começou a saga. A minha saga já começou daí, né? Você leva no médico, aí levei aquela questão da pediatra. Pô, essas coisas, sabe? Eu já tô tratando, já tratei, né? Porque você não tem que absorver e canalizar de forma negativa. Mas, tipo assim, uma pediatra no particular, pô, tendo todo um leque ali para poder investigar e barriga. O meu ainda não vou dizer aceitável, porque o particular realmente ele está ali pelo dinheiro, né? São pessoas que não têm esse contato o tempo, mas o teu, entendeu, Natalice? É revoltante. Por quê? Por que isso? Aí assim, pô, duas crianças ali, não via nada. Eu falei, gente, aí levei numa neuro aqui no calçadão, né? Do bairro onde a gente mora. Só que é aquilo, né? O sentimento da mãe, o sentido, né? Ele tem que seguir. Eu falei assim, olha só, eu não vou ficar trazendo a Louro Preto aqui porque eu preciso de resposta. Eu sou dessa pessoa, eu trabalho com resultado. Ela, vem aqui na próxima consulta e a gente vai vendo, vai dando. Eu falei assim, eu vou ficar trazendo ele aqui. Ela não fechava não fechar por ele ficar eu recebo muitas coisas. ficar cozinhando ali a criança, ficar ali. Quer fazer tipo investigação. Muitas Não vai coisas crescer. no Instagram falando que não fecha diagnóstico, também que não pode ficar distribuindo mal. Mas, por favor, né? Tipo, Mas também é questão de mudar, né? Agora já não é a neuro que atende mais o autismo. Eles não atendem, mas só chega no neuro, mas tipo assim, até aí você nem sabia. Quando a psicóloga me trouxe essa novidade, eu falei, ela falou, então o pedido do teu filho de 12 anos deve ter voltado há muito tempo. olha só. E aí ela foi lá, sentou em frente àquele computador, no dia da consulta dele, e me trouxe, Natalice, devolver o pedido do seu filho. Porque a rede de informação, você hoje vai ter que passar pela rede multidisciplinar para depois, que é uma junta ali, passar para a Marília, então, porque não tem mais A isso. Marília tem um olhar treinado. Quando ela viu meu filho, ela já se falou, já viu todas as características, porque Bruninho já dá para você perceber. E aí ela já me sinalizou, ela falou, fica atenta ao Davi, porque como é uma questão genética, fica atenta ao desenvolvimento dele. Foi batata. Hoje em dia os dois se tratam com a doutora Marília, porque ela já me ajudou. Olha a sensibilidade dela. Ela poderia não ter falado nada, mas ela já falou, fica atenta no desenvolvimento do mais novo. E assim, o Lídia, na época, eu levei num neuro renomado dentro de um plano de saúde que as crianças tinham. Eu acredito assim, ela poderia até não ter know-how para poder fechar um diagnóstico, mas ela tinha encaminhado dali para fazer Sim. Não fecha, tudo bem. Ó, na sombra da dúvida, dúvida, manda pra terapia, cara. Mas não, fica, vem aqui, daqui a 6 meses. Aí eu ofereci na época, eu não volto mais aqui. Aí a mente começa a ferver. Gente. Aí tu pergunta para um, pergunta para outro, tu pede para outro, pede para outro. Não, o começo do diagnóstico, hoje não tem negócio de dormir, é desesperador, frio na barriga, a gente fica pensando no futuro, e agora o que vai ser, como é que vai ser, meu Deus. E nesse processo todo, a gente ainda tem a questão das mães, né, que acabam sendo mães solo, que acabam sendo abandonadas porque a grande maioria, né, não são todos, a gente sabe que tem pai, que é um pai presente, que ajuda a sua esposa, que está nas terapias, mas a gente sempre vê nas terapias que a grande maioria, quem leva essas crianças para fazer as intervenções são as mães, né? Mas o pai está trabalhando, nem sempre ele está trabalhando. Ou, às vezes, ele está de folga e não leva, não participa. Eu tenho uma mãe que falou para mim assim, Lídia, meu marido fica assim para mim. Quando é que o nosso filho vai falar, hein? Você leva ele para fono, já tem 5 meses e ele não fala. Quando é que ele vai falar? A pressão já começa dentro de casa. Você tá entendendo? E a gente sabe que... Olha como é que é a nossa rotina. A gente, além de tudo que a gente tem que lidar,
Eu não estou falando nem da questão da sociedade, né? A gente ainda tem que achar um tempo para poder estimular os nossos filhos em casa. Sim, Isso. não é só a intervenção. A intervenção é fundamental, é preciso com profissionais, mas em casa o estímulo precisa ser continuado. Exatamente. Você tem que fazer meio que uma extensão, Uhum. e aí isso demanda tempo, demanda psicológico, paciência. Exatamente. E outra, uma questão que a gente tem que falar é sobre a questão financeira. Ter filho com deficiência é caro. Muito. Exatamente. É muito caro. Muito. A questão dos materiais pedagógicos, a gente sabe que é caro. Todo o Porque material tudo estruturado, sim, né? sim, tudo estruturado. A questão das terapias, que a gente não consegue as terapias todas pelo SUS, a gente tem que ou você tem que judicializar, e às vezes você tem que pagar um advogado. Exatamente. A gente precisa, às vezes, pagar algumas terapias por fora. Uhum. A medicação, a gente sabe que começa com um tipo de medicação, mas não vai ficar. Fazendo associações. Aí começa a colocar mais, né? Começa com uma, mas precisa ter outras, e aí essas outras o SUS não disponibiliza, e a gente tem que comprar as medicações. Eu tô vendo isso com o Bruninho. Cara, é tudo muito caro. Se você quer ter um. Eu coloquei uma coisa no meu Instagram que muita gente não entendeu, muita gente criticou quando um pai falou assim: ter um filho autista não é para pobre. E muita gente falou assim: era só o que faltava, então ter um filho autista tem que ser rico. As pessoas não entenderam a fala desse pai. Uhum. Ele quis dizer que muitas mães, muitas famílias têm que escolher entre pagar uma conta de luz ou pagar uma consulta com o neuro. Exatamente. É o meu caso. Muitas mães têm que escolher em pagar uma conta de água ou comprar aquela medicação que seu filho precisa porque ele está em crise, Exatamente. ele está precisando daquela medicação. Então, a gente precisa falar desse assunto. É um assunto sério, é complexo, existe muita maquiagem. Há uma maquiagem dizendo que aquilo que a gente falou, né, o comércio do autismo, o autismo virou um comércio, né? Muitas mães ficam angustiadas porque pensam que os seus filhos estão fazendo uma terapia de qualidade. E é mentira, não está fazendo uma terapia de qualidade, está comendo só o dinheiro dessa família. A gente sabe disso, a gente sabe que muitas mães estão no CIGEG esperando o neuropediatra, mas como está vendo que a situação está se agravando, ela acaba pagando pelo particular, e aí essa mãe que não tem, ela não tem condição financeira e ela se aperta daqui, se aperta dali, muitas param de trabalhar, aí conseguiu o milagre de pegar o diagnóstico, vai passar por outro calvário, que é conseguir o BPC. Exatamente. Ela não sabe, ela vai contar com a sorte, se ela vai conseguir ou vai ser negado. É uma coisa que já deveria ser desesperador. É desesperador. Diagnosticou, já. tem que ser, é automático. Verdade. Não tem que ficar botando a pessoa em estado de miserabilidade. Isso é uma humilhação. A gente sofre muita humilhação, né? A gente sofre humilhação das críticas, do que é o ideal, que eu ia até falar, eu acho que eu não consegui concluir, que eu já ouvi muitas vezes na minha família pessoas falando: por que você bate a comida do Bruninho? Isso é preguiça. Cara, tem que estudar. Você tem uma criança dentro da sua família? Estude o que é seletividade alimentar. Estude o que é distúrbio do sono. Meu filho não gosta de toque. Então, se você for na casa de uma mãe que tem um filho autista, não saia agarrando logo. Tente estudar quem é aquela criança, do que ela gosta. Ela não gosta de som alto, ela tem sensibilidade sensorial. Antes de criticar uma mãe atípica, tente entender o que está passando na vida dela. Ela está em depressão? Como é que está a saúde mental dela? Ela está sobrecarregada? Ela está com exaustão? Porque a gente fica em exaustão. Eu lembro que quando eu fazia terapia nos meus filhos, eu fazia de manhã com o Bruninho, aí pegava ele correndo, deixava com a minha mãe aqui é minha rede de apoio, pegava o Davi e ia de tarde para terapia. Um de manhã e um à tarde. Você imagina, você tem 2, você tem 4, eu tenho 2. A gente sabe que um filho só, tendo qualquer tipo de deficiência, você já fica mais propensa a ter depressão, ansiedade, síndrome do pânico, TAG. E sabe uma coisa que você falou e me deu um insight agora?
você faz, né, esses paranauê todo, né? Faz essa correria. As pessoas não, ela dá conta. Não, ela A gente não dá conta. Nunca. A gente não dá conta. A conta nunca fecha. Não As fecha. pessoas acham. você dá conta. Não Eu falo dou mesmo, conta. eu não dou conta. A minha louça tá lá pra lavar. A roupa tá na máquina. Eu Assim, deixei eu alguma não coisa dou pra. conta. Hã? Esses docinhos aqui vocês vão dar Ai, conta. Olha, gente, a gente está sendo muito mimada aqui pela produção, tá? Muito acolhimento, estou me sentindo acolhida. Ai, Meu Deus. gente, vamos aqui bater uma salva de palmas. Eu quero ser convidada mais vezes pra esse. Gente, convidar. A maternidade atípica é complexa, então a gente vai ter vários assuntos, tá? Para poder Sim, debater, sim. para poder trocar. E assim, com essa recepção maravilhosa, né, Natália? Meu Deus. O céu como? Abriu agora. A gente está brincando aqui, mas eu lembro que houve um tempo na minha vida. Se eu pegar fotos antigas minhas, você deve ter fotos antigas, a gente não passava um batom, a gente não ria. Já tive esse E eu tempo. cansei de falar para minha mãe, mãe, será que eu vou sorrir algum dia? Será que eu vou rir algum dia? A gente está aqui, é uma vitória. É só Deus Tem muitas sabe. que não podem. Que Eu não conheço chegam vários lá. que não conseguem. Não Entendeu? não se fala da questão do suicídio na maternidade atípica, tá? É uma questão que precisa. Tivemos o Outubro Rosa, eu até falei com você, Outubro Rosa para quem? Eu não consegui chegar lá. Outubro Rosa. A gente às vezes quer fazer um preventivo, não consegue fazer um preventivo porque não tem com quem deixar os nossos filhos. Algumas mães atípicas têm rede de apoio, De apoio, e isso, apoio, o marido é a rede de E eu apoio, falo, mas a grande maioria não. Não, eu tive que criar os filhos sozinha. O dente Nunca está tive como doendo, ir. quer ir no dentista, não tem como ir. Porque se você levar, tipo, o meu Isso. filho, o Davi Lucas, ele é nível 1, mas ele é agitadinho, fica pra lá e pra cá, ele vai botar o consultório do doutor do dentista pra baixo. O Bruninho, ele tem a questão do sentar, né? Não existe sentar para o Bruninho. Sim. Ele tem a agitação psicomotora, então ele senta pouco e levanta. E fica para lá e para cá. Sentou um pouquinho, levanta. Hoje ele está bem melhor. Ele já fica sentado mais tempo, mas quando era menor ele não sentava de jeito nenhum. E por isso a necessidade de eu fazer cursos para poder ajudar ele em casa, alfabetizar ele em casa, porque as professoras não conseguiam acessar ele. E aí, em casa, quando ele não parava ou ele deitava no chão, eu deitava no chão junto com ele e mostrava o material para ele e assim eu conseguia alfabetizar o Bruninho e o Davi. Mas, cara, como a gente precisa entender as questões, né, da mãe atípica, da autoestima, a gente vai se perdendo no meio do caminho. Quem sou eu? Quem é a Patrícia? Quem é a Natalice? Eu não sei. A gente não sabe, porque a gente fica só naquilo, né? Terapia, escola, e no Ministério Público, e de mediador, Posto de é um saúde. estresse diário. Todos né? os Não dias. sei se vocês, né, têm esse sentimento que o autismo, ele é um divisor de águas. Ele é um marco. Para você ter uma ideia, eu não consigo lembrar direito da minha, porque assim, o James veio com 2 anos, 11 meses, né, depois do mais velho. Pouco eu lembro da minha maternidade típica, entendeu? Então, assim, com o tempo, né, você você perde isso tudo, você fica nesse ciclo viciante, autismo. Aí você vai se perdendo, você vai. Porque a ficha não cai, né? Na maternidade atípica, a ficha não cai, ela fica quicando, quicando, até você entender o que está acontecendo, até você entender que o seu filho tudo vai depender da estrutura familiar que você tem, Isso. tudo vai depender da questão financeira, porque, gente, vamos ser realistas. Você pega uma mãe atípica, baixa renda, e uma mãe atípica que tem uma condição financeira melhor, claro que o tratamento que ela vai dar para o filho dela vai ser Com certeza. muito melhor. A questão do AT que a gente falou, fala pra gente a diferença do AT e do mediador. Então, aí, dando continuidade lá, né, a trajetória que você perguntou. Aí,
que aconteceu? Eu falei assim, eu não vou ficar com eles aqui. Ah, tá. Aí fui perguntando uma, perguntando o outro. Aí eu sempre falei o seguinte, eu preciso de respostas. Uhum. Então, fui atrás das minhas respostas. Até hoje é assim. Aí, o que acontece? O meu primo, a sogra dele trabalhava, né, numa instituição pública, renomada federal. Infelizmente, eu falo isso aqui, mas por ela, né, pelos trâmites, não foi na época, acho que nem tinha CISREG, eu nem lembro. Uhum. Só sei que ela conseguiu me colocar lá dentro do sistema. Uhum. Aí sim eu consegui levar a Lauro Pietro nessa consulta. Aí foi, Natalice, foi nessa situação que você falou. Entrou uma equipe multidisciplinar, cara, foi uma coisa assim linda, parecia coisa de outro. Provisão divina. Exatamente. Isso. Entrou, né, pedagogo, neuro, todos aqueles estudantes lá, psicólogo e a supervisora lá, né, a diretora, observando. Foi categórico. Ele falou assim, ó, o CID deles, né, na época, o CID-10 deles, ó, é autismo, Uhum. tá fechadinho, sem sombra de dúvidas. Daqui agora a senhora pode correr atrás do direito deles. Uhum. Olha, eu peguei aquele papel ali, é um alívio, é um sentimento de morte e vida ao mesmo Ao mesmo tempo, você agora falou tudo. Sim, A gente morre e ressuscita. Exatamente, Verdade. saiu, né, daquele, sei lá, daquele limbo, daquela enfermidade, daquelas. Não, é isso. E quando eu peguei aquele papel, eu falei assim, daqui, eu entendi assim, agora é comigo. Que não tem como, ninguém fez isso que a gente comentou aqui, Lídia. Ontem tem esse diagnóstico aqui, você vai precisar acompanhar o seu filho, mas eu tenho aqui pra você, um psicólogo. Não adianta, joga aquela ali na tua responsabilidade. E vai. Então, E assim, vai. foi o que eu entendi. Onde eu falei, como eu tenho muito essa coisa de resolver, né, de executar, eu falei, não, então agora é comigo. Aí pronto, começa, tu não dorme mais, porque a mente. Não Aí você para. fica, será que eu vou dar conta, meu Deus? E agora, como é que vai ser? Quando eu peguei aquele papel, eu lembro isso até hoje, né? Na noite, eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que me espera. Eu não tinha noção. A gente fica perdidinha. Uhum. Eu só peço ao Senhor que o Senhor me dê anjos para trilhar essa trajetória, entendeu? Pra gente conseguir viver, né, esse propósito. Uhum. Na época, hoje eu tenho até essas falas, mas na época eu falei assim, para lutar, né, essa batalha. Sim. Eu pensei assim. Sim. E assim, até aqui o Senhor me sustentou. Sempre veio, sempre, né, foi essa professora, sempre você pergunta. A gente vai abrindo caminhos, né? O que a gente está fazendo está abrindo. Igual a Natalice, né, encontrou essa profissional que. E assim, a gente. Deus vai as pessoas para te darem uma dica. Dica aqui, dica ali, faz assim. Ele vai ligar tua mão ali, ó, segurando, né, te balançando. Um dia ruim, outro dia pior, mas outro dia melhor. Eu lembro que quando eu ingressei assim na maternidade típica, eu não sabia nada. É um paquete, você cai esse bolo. Eu fazia de ligar de sapato. Hoje em dia tem o Instagram estava chegando ainda assim, então assim, hoje em dia tem mais informações. Na minha época nem tanto, assim, mais ou menos. E aí eu não sabia que o meu filho tinha direito a mediador e eu ficava na escola. E eu lembro que a menina da limpeza falou assim para mim, vem cá, ele tem direito a um mediador. Eu falei, mediador? O que é isso? Ela falou, um mediador, uma pessoa que fica colaboradora que não é da área da limpeza, como na escola. Tem professor. Aí eu falei, Marcela, você vai em tal lugar, tal lugar. Aí eu falei, como é que a senhora sabe? Ela, não, porque meu neto ele é autista. Aí, quer dizer, olha só, porque aí dali eu já fui pegando, porque a gente vai pegando a manha do galo. Sentimento. A gente fala, você vai ali, ó,
Tu já vai sentir. Por que a nossa sede? Por que a minha sede de querer fazer isso, de estar aqui, de ter o canal no YouTube, de ter o Instagram, para que outras mães que estejam chegando agora não fiquem perdidas e não fiquem a ver navios ou que acreditem no que... Eu sempre digo que, a gente falou sobre isso em off, a gente tem que aguardar, esperar agindo. Exatamente. Isso é uma fala da minha psicóloga, tá, gente? Doutora eu- Bianca, um beijo. Eu falo que é Vamos esperar descansando. agindo. Eu falo que é descansando carregando pedra. Porque se você ficar esperando acontecer, não vai acontecer. Não. E é a questão do AT que eu falei com você, você falando para mim, eu falei, caramba, olha só o que a Patrícia vai falar sobre a diferença do mediador e do AT. Fala pra gente da questão da regulação de comportamento. Isso. Aí, como veio o diagnóstico, começou também a vir as questões escolares e veio a pandemia. Aí, na pandemia, que eu parei em casa, a pandemia foi um divisor de águas assim na minha vida, né? Aquilo da gente ver a metáfora do copo meio cheio, meio vazio. Eu peguei a pandemia para poder aprender sobre essa questão do autismo, né? E fui. E fui uma live atrás da outra, maratonando, e li artigo, e via documentário, e ficava fazendo... Baixava aqueles testes mesmo, e fazia ali com Laura, com Pietro. E, enfim, né? Fui aprendendo sobre essas questões alimentares. Buscando conhecimento. Conhecimento é poder. Aí, aonde foi que entrou a questão do AT? Foi, né, numa dessas informações pela internet que falou que criança autista, ela precisa de carga horária de terapia. Ela precisa de tratamento intensivo. Que, infelizmente, aquela terapia uma vez na semana, num Capsida ali. Aí, na outra semana, na clínica da família ali. Isso não vai. Não vai. Aí, botei na minha cabeça, eles precisam de carga horária. Começou eu escrever, correr atrás deles em tudo quanto era terapia pública. E dava endereço diferente. Infelizmente, tenho que falar a verdade. Dava endereço, eu tratava eles em Bangu, tratava eles em bairro. Rodava Zona Oeste. Porque eu entendi que ele tinha que ter carro. E surgiu ônibus, né? Juntava os três depois da escola e ia de ônibus, ia até o último horário e chorava o horário daqui e dali. Aí eu falei assim, não, mas sobre aqui é método ABA, aqui é método de Fortime. Aí eu comecei a pesquisar sobre os métodos. Comecei a ler sobre o método. Aí foi aonde que eu descobri que a terapia ABA, ela é uma terapia, né, cientificamente comprovada, que os planos de saúde aceitam e que tem uma carga horária necessária, né, para cada necessidade. A carga horária principal para cada necessidade. E que essa terapia era mediante a um laudo e de forma judicializada. Você judicializou. Exatamente. Aí eu participo de um grupo onde a gente fala daquela questão do anjo, né? Eu conheci uma mãe, né, que é no grupo. Eu vim conhecer ela pessoalmente anos depois, agora. Ela já vinha, né, já tinha um filho de suporte nível 3, né, já vinha lendo, já estava bem mais adiantada nessas questões com a gente. Aí ela falou dessa questão, né, de você entrar na justiça contra o plano de saúde para poder ter acesso às terapias. Chamei ela, como é que é isso? Então, você tem que estar contato com o advogado. Mas tu tem advogado? Aí eu perguntei, você tem advogado? Aí entrei em contato com esse advogado, olha só. Ele fez uma ação, eu tô falando de Deus, né? Ele fez uma ação mutirão, que ele né, tem uma religião. Ele fez ele pegou umas mães, apadrinhou umas mães naquela época da pandemia, que ele foi especializado nisso. Aí, assim, eu não sei como é que foi, entendeu? A forma de cada um, mas no meu caso, ele fez uma forma que ficou acessível para mim, entendeu? E foi isso. Olha, foi a melhor. Foi Deus, entendeu? Aquela pessoa, a Luciane, e esse profissional na minha vida me tirou a si mesmo de um limbo. Aí você vê a importância de um tratamento adequado para essas crianças. O Pietro, ele é suporte nível 3, mas se ele não tivesse intervenção consistente, eu sinceramente não conseguiria nem ver o meu filho hoje.
Entendeu? A Laura, eu acho que ela ainda conseguiria ali, né? Com uma terapia eclética que a gente fala, né? Uma coisa, mas ele precisa ser estruturado. Tudo na minha casa é estruturado. A rotina, funciona. Eu consigo ter, né, um dia, igual você falou, Nathalie, do teu filho acordar bem, eu consigo ter mais dias bem. Entendeu? Né? Você tem uma estrutura, você tem uma rotina de sono, você tem uma alimentação, né? Procura ter uma alimentação mais adequada possível. Mas, sim, tudo partiu dali. É onde, nessa situação da liminar, que veio, né, a AT. Por quê? Que é o acompanhante terapêutico, que ele é formado ou ele é formado em psicologia? Não, ele tem que ser um profissional, é o ideal, tá? É o ideal. No mundo ideal, ele tem que ser um profissional ligado ali ao tratamento das questões do autismo. Que é a psicologia. Um psicólogo, Psicopedagogo. um psicopedagogo. Só que isso, um pedagogo seria, né, o ideal. Mas o que acontece? É uma mão de obra muito cara. Muito caro. Para você contratar de forma separada, entendeu? Fica inviável. Então, a clínica, o que ela faz? Ela pega, né, esses profissionais que têm interesse, né, que estão ingressando nessa área, treina, né, capacita, habilita, e eles fazem esse acompanhamento do aluno aonde ele estiver, tá? Isso é bem claro, aonde ele for. Só que o que acontece? É tudo de forma, claro, é uma empresa organizada. Olha, eu gostaria de levar o meu filho ao shopping, igual no caso das crianças que têm problemas de sair de casa. Ela prepara todo um programa, prepara ele, não é assim, ela não é babá das crianças. Mas ela faz um planejamento. E prepara ele. Olha, com a forma que ele aprenda, né? Com PECs, com história social, com o que seja. Olha, né? E prepara ele, a gente vai ao shopping. E olha, no shopping tem isso. Aí vai preparando a criança. Para que ela tenha essa vivência da melhor forma possível, com uma qualidade de vida. Nós, como mães atípicas, qual é o nosso anseio? O teu filho acompanhar a escola, acompanhar a aula, né? Acompanhar a aula. É onde a gente foca mais o trabalho da AT, onde é muito mais falado e que é de suma importância. Agora eu te falo, olhando aqui, falando com as outras mães atípicas. É realidade das outras mães atípicas? Não é a realidade. Quando você falou do CAPSI, de outros lugares, não é que a gente esteja falando mal, porque é o que a gente tem. Gente, é o que a gente tem. A gente vai trabalhar com o que a gente tem. O CAPSI, as clínicas da família que dão suporte, a gente sabe. Não, o atendimento deles são excelentes. Mas a gente sabe que o tratamento deles tem que ser contínuo e com uma carga horária mais intensiva. Exatamente. Então, assim, imagina se a gente não tivesse os CAPSIs da vida, e se a gente não tivesse as clínicas e as ONGs. Exatamente. Porque o Bruninho começou a fazer terapia numa ONG. Isso aí, tá vendo? Ele começou, porque quando eu estava esperando sair a Neuro, pelo CIGEG, não tinha saído, mas uma menina falou assim para mim, olha, já que tu tá esperando sair no CIGEG, a Neuro, porque demorou quase um ano a sair, ela falou assim, já começa a fazer as terapias nele. Eu falei, onde é que faz? Ela tem uma ONG, eu não me lembro, era uma ONG, uma instituição não governamental que tinha fono, tinha TO, as meninas faziam esse trabalho. Cara, foi tudo de bom. Exatamente. Quando eu entendi da questão do tratamento intensivo, foram lá que acolheram eu e meus filhos, entendeu? Só que acontece, são muitas crianças e o tratamento do autismo ele é individualizado. É individualizado. Cada criança tem uma E assim, o profissional do CAPSI, ele não vai estar lá na escola, né? Ele não vai estar fazendo essa questão do mediador. Seria tão importante se cada mãe atípica tivesse um AT. Nossa, nossa fome de pessoa. A gente não está conseguindo um arroz com feijão. Aí, Lídia, onde entra a questão das mães estarem se capacitando para poder estar acompanhando seus filhos. Isso. Aí vão fazer curso de AT. Mediação escolar, como a gente fez. Porque assim, porque que eu, né,
e muitas mães, Lídia também, né? Você, né? A gente tem que procurar se Especializar, se capacitar. se capacitar para que a gente consiga entender A dinâmica. a dinâmica, o que se passa com o seu filho, para que, vamos, né, ser sincero, que você não seja enganado Sim. e até ajudar também. Sim, claro. O objetivo aqui, a gente não tá aqui para criticar. Não, claro que não. Levantar bandeira, é entender mesmo, porque o autismo ele é complexo. Você imagina um professor, tanto numa sala de aula, eu vou jogar para menos, tá? Mas eu sei que é mais. 22 alunos, eu sei que é mais do que 22. E aí ele tem 2 incluídos ou 3 incluídos. Esse professor não foi capacitado, ele não foi especializado, e aí ele fica numa sala de aula com 2 incluídos, ou com 1 ou com 3, dependendo do grau, porque a gente fala muito do grau 1, grau 2, e a gente não fala do 3, da questão da agitação psicomotora, da questão de não sentar. Esse professor ele fica perdido, e aí ele vai pedir um help para a professora da sala de recurso, né? Ele vai pedir uma ajuda para a professora da sala de recurso. E a gente precisava ter um olhar diferenciado para nós, mães atípicas, e para os nossos filhos, para os profissionais, que eles fossem capacitados, Exatamente. especializados, não é de qualquer jeito, o negócio é sério, a alfabetização para criança autista, eu conheço mães que os filhos estão na escola desde sempre, mas ainda não foram alfabetizados. É um grande tabu para muitos, sabe? E o que leva também a muitas escolas a trazer diagnóstico para uma mãe, de dizer, olha, seu filho tem essa falta de alfabetização, porque é o primeiro sinal. E aí a autoestima da mãe vai no pé, né? Vai. Porque aí você, olha, seu filho não está alfabetizado, você tem que levar para a escola. Aí você fica, será que vai ler? Será que vai escrever? Então, é complicado. Eu sempre falo que a gente tem que reajustar as nossas expectativas. As rotas. Reajustar as rotas, as expectativas. A gente quer que os nossos filhos aprendam, queremos, mas a gente quer mais do que isso. A gente quer que eles tenham autonomia. Exatamente. Né? Isso, Que porque eles é o tenham futuro, autonomia né? deles, o futuro deles. Lá na frente, a gente vê hoje. A gente está A gente tem expectativa, a gente tem visão, a gente tenta fazer uma visão panorâmica daqui a 30 anos. Não temos expectativas de futuro. Não temos isso. Se estiverem adultos, Como que vai ser? Onde que vamos estar? Já começa com as políticas públicas, porque não tem política pública para adulto. Não tem. Adulto. Não tem. Não. Então, assim, é o que a gente estava falando aqui em off. Quando a gente quer que um filho fale, ninguém quer que ele faça um podcast, ninguém quer que ele faça uma oratória. A gente quer que ele fale, mamãe, dói aqui, ó. É isso. Mamãe, dói aqui. Você falou isso. Que ele não fique tacando a cabeça na parede. Não se morde, porque o meu filho se morde muito. medicação. Cara, você falou tudo. Quando perguntam pra mim, seu filho é autista, então ele é super inteligente, né? Não, O talento dele, ele é pintor, cantor, escritor. Eu falo, o talento dele é ele ser ele mesmo. é criança. E ainda tem o fato de E essa fala que você disse dele, eu quero que meu filho, quando sinta uma dor de cabeça, ele fale, tá doendo. Porque o Bruninho, quando sente dor, ele chora, ele grita. Aí eu tenho que ficar Você tem que ser tentando enfermeira. entender o que ele tá sentindo. Isso. Eu quero que meu filho tenha autonomia de Faz tomar um mais banho. do que comeu, do que, meu Deus, que você tem que fazer. Você tem que avaliar tudo. Alta análise daquele momento. Por que a criança tá batendo a cabeça na parede? Por que ela tá pulando? Por que ela mudou de comportamento? Exato. Por que o comportamento dela mudou? O que houve? Porque o comportamento também fala, né? Muito. Eles falam, né? Eles falam através do comportamento. Eu já tiro por mim, é muito ruim, sabe? O meu filho anda na ponta do pé, então ele anda a casa toda, mas eu também. Tipo, às vezes eu tá nesse conjunto aqui pra mim, neste lugar fechado, pra mim é cômodo, é muito isso. Por quê? Porque as luzes, a gente consegue ter uma visão disso aqui tudo, sabe? Sim. E cada detalhe te incomoda. Tipo, aí eu tento fechar o olho pra me concentrar. Eu vi que você estava fechando. Sim, eu fecho o olho pra me concentrar em você. Natalice é autista também, sabe? Aí eu- Ela tá dentro do espectro. Tento concentrar em você, que é para que eu não esqueça, porque a maioria do que a gente falou aqui
Eu só vou lembrar quando eu ouvir. Quando você Porque eu não consigo lembrar depois. Eu não consigo gravar um texto. Então, assim, e hoje eu já estou com 30 anos. Pergunta de produção. Pergunta de produção, gente. A produção aqui também participa, tá? Fala, produção. Vamos lá. Eu tenho uma amiga que ela tem que o filho dela tem 2 anos, foi diagnosticado com autismo. É prudente ela engravidar novamente? Tipo assim, há uma regra de um segundo filho dela ser autista também, ou isso não tem nada a ver? Porque o primeiro filho dela é autista. O segundo filho dela tem o risco de ser autista também? É essa a minha questão. Acontece ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, é a jogar na... Condição É genética que acontece. É uma O autismo probabilidade. É a probabilidade grande. Porque é uma genética, É né? genético. Querendo ou não. Mas pode ser que sim, possa ser que não. Só ela Conhecer. acompanhando para poder saber. Mas assim, eu conheço mães que têm filhos mais velhos. O primeiro veio autista, o Mas segundo também não tem. Porque o primeiro não veio autista e os gêmeos Vieram. Ver. O meu veio autista, o Bruninho é autista e o segundo também veio. Também. Conheço uma amiga que Diferente. também é assim, né? Então, não é regra, né? Não é É assim. porque que acontece? É 80% genético e 20% ambiental. Se você tem os genes e ainda tem o gatilho, Acabou. Aí ele já vai já Probabilidade sim, vai vir. vai lá em cima. Mas assim, isso não, eu não sei qual é o Não é intuito regra, da tua amiga, Sim. se ela quer ou não. Mas assim, o autismo, a gente não tem que ter medo, porque o medo te paralisa. Então, assim, se é o sonho dela, ela querer ter outro filho, não é por causa dele vir autista ou não, que ela precisa paralisar para não ter o segundo filho. Ela tem que, é o que eu falo para as mães hoje, a gente está falando em off, que não tem filho. Elas ouvem eu falando, né, sobre a minha maternidade, porque assim, eu sou mãe típica e atípica. Eu falo para elas o seguinte: até pra gente ser mãe hoje, a gente tem que ler. Verdade. Eu fui mãe no romance, foi romantizado a maternidade para mim. Então, assim, se é hoje, ainda mais depois da pandemia, pensa bem, é a melhor coisa do mundo. Se você quer ser mãe, né, de 1, 2, 3, igual a Helena tem 5, imagina que coisa maravilhosa. É verdade. Tem gente para poder Falar alguma coisa. dizer que não, quem sou eu? Isso. Mas assim, eu vou te falar, é uma coisa. Vai entender, Vai estudar, vai pesquisar. Ser primeiro, né? Como as pessoas não cuidam da sua alimentação, não cuidam do seu psicológico que quer botar um filho no mundo. As pessoas às vezes, né, Não tem uma estrutura financeira. Sim. Não tem uma estrutura. É isso que eu falo. Não vou dizer não tem. Não é isso, não tem. Avalia primeiro. É um momento, financeiramente, psicologicamente. Você está preparada para ser uma mãe atípica? Verdade. Eu sempre falo, você tem que estar preparado. Verdade. Porque a gente não é preparado nem para poder ser mãe. Mãe é uma criança, é verdade, verdade. Ser mãe. Isso. A gente vai aprendendo a ser mãe com o dia a Com o dia. dia a dia. Imagina. Errando com os erros, com os Mas isso é acertos. mãe atípica. Eu falo isso. Quem sou eu para falar? Claro, quiser ter a melhor experiência do mundo. Mas não é flores. Com certeza. Fala pra gente, Patrícia, a questão do telefone que você falou, quem tiver com algum problema de depressão, ansiedade. Isso. O que acontece? Na pandemia, né, que eu parei para poder ler, entender muito essas coisas, e teve muito. Você vê tudo de bom, você começa a ver também tudo de negativo, né? A taxa, né, de suicídio de mães que não conseguiam tratar os seus filhos em casa, não conseguia fazer nada. Por quê? Até então, elas não tiveram isso, Lígia, que a gente tem de vir se preparar. Hoje eu faço isso tudo, por quê? Eu não sei do dia da manhã. Essa questão da gente, né, brigar por homeschooling, um professor em casa, a gente não sabe do dia da manhã. Hoje o seu filho, ele acompanha, né, com AT, sem AT, uma escola, dependendo da criança, mas assim, a gente não sabe do dia da manhã. Então, assim, eu defendo a escola, né, com classe especial, eu defendo o professor em casa, eu defendo o homeschooling, por quê? A gente que é mãe de criança típica, né, autista principalmente, a gente tem que ter todas as possibilidades para uma qualidade de vida, para uma educação. Não contar só com uma questão. Mas aí, respondendo a sua pergunta, o telefone.
eu peguei e vi, né, essa A situação mãe que de chegou se sentindo dessas mães, né, entrando em depressão. medicações pesadíssimas, né, e chegando às vias de fato. Uhum. E teve esse número. Só que eu ligava, né? Caraca, era mais pra desabafar. Você vê que eu falo pra caramba, eu falo pra caramba. Essa questão da gente se tratar, eu sou diagnosticada com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Uhum. Você vê, eu gesticulo, eu tenho muito essa questão, né? Tô trabalhando. Você já tinha ou desenvolveu depois da maternidade? Sim, a grande maioria, eu tenho ansiedade. Tipo burnout, né? Uhum. Você vê, eu descarrego muito assim na atividade física. Uhum. Mas assim, o que tem de mãe que descarrega na comida, que descarrega na bebida. Uhum. Então, aí eu aprendi lá na pandemia a gente usar esse número, que é o 188. 188. Gente, não precisa vocês ligarem para esse número na ponto de estar com a faca aqui, o telefone. Liga. Uhum. É para evitar mesmo, eles estão lá para te ouvir. E funciona. Funciona. E funciona. É para você desabafar. Isso, mesmo. isso. A gente é privilegiada de estar aqui. Verdade. É maravilhoso, né? Rindo, sorrindo novamente. Mas tem mães que eu não sei, né? Mas a gente ouve dizer que tá com o filho amarrado no botijão de gás. Mães que não saem mais de casa. Vários. Mães atípicas que não saem mais de casa, ficam presas. Minha referência, né? Que foi que me apresentou você, assim. Quem vê de perto, eu que convivo com ela, eu falo pra ela, eu, guerreira, eu te inspiro em nada. Você Quem não me inspira sabe. todos os dias é você. E quando eu trago o ministro da palavra do Senhor, eu falo pra ela. Eu falo onde eu vou, onde eu trago a palavra, onde eu posso ter a oportunidade de trazer o meu testemunho, eu tenho ela como referência. Porque se o nosso fardo, não temos cruz, temos fardo. A gente sente pesado, cara, o dela, perto de mim, é nada. Então, existe sim pessoas, mulheres, e ela não pode fazer o mesmo que a gente está fazendo aqui, ela não pode. Essa não é ela, então é a realidade. Porque ela não tem escape, ela não tem fuga, ela não tem refúgio, ela não tem uma linha de apoio, e ela também não tem para onde gritar. Eu recebo no meu direct mães falando assim, Lídia, o autismo destruiu a minha vida. Eu nunca mais sorri, eu sou uma pessoa triste. Hoje eu não vivo mais, eu tô vegetando, eu tô sobrevivendo, eu só respiro. Cara, como que a mãe atípica vai ser feliz se ela não tem rede de apoio, se ela não tem um escape? Como que ela vai sorrir se ela não pode fazer um curso, se ela não pode se divertir, se ela não pode sair um pouco daquele ambiente do autismo 24 horas? Porque assim, o autismo, ele é consumidor. Ele te consome. 24 horas por 48. Isso, ele é o tempo todo. Ele rouba a sua paz, ele rouba a sua alegria, ele rouba tudo. Se você não trabalhar isso muito bem, mas você é tragada, você é consumida, você é engolida. Isso. Então, isso aqui pra gente tá sendo maravilhoso, tá sendo um escape para todas nós. Quem precisar, gente, liga nesse número. 188, gente, 188. Ele é muito falado no Setembro Amarelo. Uhum. Né? É o mesmo combate ao suicídio. Mas a gente está aqui falando, né, de maternidade atípica, de pessoas, né, que sofrem de depressão devido ao diagnóstico do autismo. Se tiver, né, nessa situação, liga para esse número e conversa, porque por telefone, só em você falar, ela vai saber te orientar, vai te conduzir. Só vai te ouvir, não quero fazer, eu quero procurar um médico, só vim aqui para poder falar, ela vai te ouvir. E outro também, né, a questão toda mãe atípica tem que ter uma psicóloga. Gente, a mãe, às vezes, ela não tem com quem deixar o filho, ela vai para terapia com o filho, ou ela bem vai olhar o filho que está ali dentro do consultório, ou ela vai prestar atenção, ou vai poder falar da realidade dela. Isso. Meninas, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu ouvi o ar da produção. Falta muito ainda. Ele quer ficar até de madrugada, né? Olha só, eu quero que cada uma de vocês deixe uma palavra aqui para as mães, as famílias que vão assistir esse podcast. Começo com a Natalice, depois com a Patrícia, depois eu termino. Vai, Natalice. Bom, mães, eu costumo dizer que a gente somos sobreviventes, né? A gente naufragou e aí a gente volta. Você foi lá, você mergulhou fundo
E aí você volta resgatado. É, eu tenho muita sorte em Deus de ter ganhado os meus filhos, porque foi assim que eles me ganharam para Jesus, né? Não estou falando de ser religiosa, mas eu estou falando de fé, porque cada uma tem a sua, Sim, ai de entendeu? nós, E se a não gente fosse tem a que fé. se agarrar nisso. Então, assim, a rede de apoio ao qual temos hoje, né, o privilégio de podermos estar aqui, de outras mães, de outras mulheres, poder também ouvir aquilo que a gente vive, é um resgate, é um escape para ela. Então, assim, não desista. Primeiro, não desista de ser mãe. Não desistam de ser mulheres, né? A gente teve uma pequena palestra onde eu trouxe para a Natália e eu falei assim, 30 segundos de uma maquiagem não esconde as olheiras, esconde o passado. Um passado que a gente acabou de viver há segundos atrás. Então não é muito tempo você separar para você 30 minutos. Verdade. Sabe? Não é muito tempo você ir no salão, você poder fazer uma unha. Porque antes de sermos mães, somos mulheres. Verdade. E o que a gente mais perde na maternidade atípica é ser mulher. Porque além de você ter que fechar a tua porta de trabalho, você ter que parar de fazer aquilo que você fazia com tanto zelo, você para de viver. Verdade. E aí você começa a viver uma rotina, uma vida que não é sua. Verdade. Porque são os nossos filhos da vida. Se você for parar para pensar, assim, eu tenho que cuidar da vida do meu filho. Quando dia eu fui criança e a minha mãe cuidava da minha. É verdade. Entendeu? Então, se você se prepara para cuidar de alguém que você ainda nem conhece, porque a gente só conhece todos os dias. Mas ali é o ponto de partida. Mas também é um ponto de chegada. Onde você começa a ser criança, menina, mulher. Verdade. E aí você passa a ser mãe. Mas para o teu filho estar bem, você precisa estar bem. Uma pessoa ferida fere outras. Verdade. Uma pessoa que não é curada cura outras. Verdade. Então, o ponto de partida para ser mãe atípica é cuide-se melhor todos os dias. Acho que não existe palavras para a gente poder expressar isso aqui, ó, esse momento. Talvez muitas queriam estar aqui, Verdade. mas não pôde. Mas às vezes a gente pode estar e a gente também inventa uma desculpa porque o elo está tão grande, tão forte ali grudado com o autismo. A simbiose. Isso. Que a gente não consegue, não consegue, a gente não consegue deixar. Verdade. Sabe? Você parece que te sufoca, te falta alguma coisa. E aí tu começa a morrer mesmo. Morrendo aos poucos, Isso. morrendo em vida. Você É morre, verdade. você morre para você morre para o mundo. Verdade. Você começa a colocar o teu filho dentro de uma caixinha tão grande que você vai lá dentro. Verdade. Você entra primeiro, você se tampa. Então, assim, o melhor ponto em ser mãe é esse. É não desistir da gente. Não desista de Primeiro a vocês. gente. Para a gente Isso. poder cuidar de a gente tem que estar bem. Até bem. Né? Então é isso aí que eu deixo. Obrigada, Mães, meninas e mulheres, Antes tá de eu bom? passar para a Patrícia, produção, nós temos vídeos aí dos nossos filhos. Sim. Tem como a gente ver um pouquinho? Só não sei qual é a sequência. E eu acho que é o seu, Natália. É, esse daí é o- Vamos ver. Vamos ver. as É o crianças. Matheus, tem paralisia, e o Luiz, que tem autismo. Aí também eu tava com o meu TDAH. Aham. Esse aqui é pra vocês. Vou fazer a fichinha. Aí tá- Ele Ai, tem mas TDAH. é o rapaz. Ele é o Esses aqui, pode ser. ele é o mesmo com braços e meus pés. É. Temos mais produção. Temos outros vídeos. Deixa eu ver. Ah, Bruninho. Lê aqui pra mãe. Bala. O que é isso aqui? Barra. A bala. Tá. Na lata. Agora vamos continuar aqui, ó. A pipoca é doce. E esse? Isso aqui é com livre. o Bruninho, ele estava no 3 e agora ele foi pro 2. Tem. Que eles são, Ele fica passeando, Isso aqui, ele ó. fica passeando pelo espectro, né? 3, 2, 2, 3. E a gente ali, né, com o nosso Fé, de acordo com seis, cada Sim, fase. sim. E esse aqui, ó. Ambos.
Que letra é Qual essa? da essa pessoa Então, tá o ônibus é. Que Essa pessoa Vamos tá lá. Porque essa Olha pessoa aqui. é. Sou Que letra é essa eu. aqui, ó? Mostra aqui pra mamãe. Que letra é essa? A. Paciência, né? Muito. Lo. Agora vamos lá, ó. Nós temos outro, produção? Temos? Ah, quem é essa? Patrícia Fontes. Ah, que coisa linda. Meu Deus. Ai, ele já querendo implicar com a irmã. Você sabia que eles eram tipo Da rua. Pode dar pra ela, pode dar pra ela. Tinha uns sinais, mas eu Já, você já consegue Tá muito notar. abusadinho, você. A gente vai implicar com a irmã, Eu escolho como amigos você. eles lá na creche. Era olha Eu escolho como amigos você. Na Copa. Entre na roda, a gente pode coisa e venha brincar. tem uns eventos levando eles pra qualquer lugar. Bem diferente do que A rede tem que ter na Em casa de rede. Balance, tente, invente, faça diferente e venha brincar com a gente. Tem um canteirinho. Cada um do seu jeito. Devemos Olha como é que o olhar já depois das terapias. Será que a diferença é sermos iguais? Aí eu fiz questão de ser Muito identificado. Temos Isso. produção. Tá faltando uma pessoa aqui. tá faltando esse rapazinho. Tem que ter um mais engraçadinho. Faz aqui pra mamãe, ó. Ó, vamos fazer aqui as palavras fatiadas. Vamos formar aqui as palavras. Bota aí, maracujá. Tipo, tem que ser professora. Ma. Ele é doido. Já, muito bem. Agora vamos montar outra aqui. Vamos montar o abacaxi. Passa o maracujá pra cá. Vai. Lê aí. Tem alguma coisa aí trocada, ó. Tira o X. Já sai logo que não quer mais. Bonitinho. Gente, esses vídeos aqui é a nossa motivação, né? É por eles que a gente esquece que tá com dor aqui, dor ali, tá cansada, exausta e continua porque eles precisam da gente, né? Eles só têm a gente para poder lutar pelos direitos deles, né? Nós somos a voz deles, né? Patrícia, deixa aí o teu recado para as mães atípicas que estão assistindo, que assistiram esse podcast. Fala para elas o que você tem para aconselhar para quem já está na maternidade, para quem está chegando. Eu gostaria de dizer, né, para as mães recentes, atípicas, né, essa mãe que acabou de receber o diagnóstico do seu filho, é o seguinte. Para ela procurar lutar com o espírito de luta, entendeu? E que assim e deixar de lutar com o luto. Mas se ela estiver ali lutando com aquele luto, tá tudo bem, porque todo mundo tem o seu tempo, tem o seu processo. E que procurar ter calma. Eu sei que é difícil, mas assim, vai passar. As coisas vai dando um jeito, né, de se Vai se encaminhar. encaixando. Isso aí, de se resolvendo, mas desde o momento que você esteja com esse espírito de luta.
entendeu? Abraça esse espírito de luta que tem dentro de você, né, de mãe, e não fica ali remoendo, ó, com aquele luto, meu filho. Mas se você precisar desse tempo, tá tudo bem também. Se você precisar ali lutar com esse luto, você ali ter o seu tempo, tá tudo bem. Mas assim, fica calma e luta, né? Com esse espírito de luta. E que as Deus vai coisas, dando sabedoria. é isso aí, que as coisas, né, vai se encaixar, porque nós que somos mãe atípica, né, que tá nessa caminhada um pouquinho mais tempo, a gente também caminha dentro do espectro, mas só que a gente é com essa questão do luto. Uma hora um diagnóstico somando ao autismo, outra hora é alfabetização, outra hora é uma medicação. Então, assim, a gente também constantemente está vivendo esse momento que você está vivendo agora, só que de formas diferentes. Diferente isso. E o quê? Eu, no meu caso, eu me agarro ao meu espírito de luta, entendeu? E para lutar contra isso, mas também tenho o meu tempo de pegar, não, agora eu não vou lutar com isso, deixar isso aqui me remoendo, mas com o meu espírito de luta eu saio daquele luto. Então é esse recado que eu gostaria de falar para as mães que estão agora, né, entrando, né, nesse turbilhão de informações e que vai passar. Só ter calma, né, que as coisas Vão se vão se ajeitar. ajeitando desde o momento que você lute com esse espírito de luta e não deixa se abater com o luto. Mas se você precisar ficar nesse momento de luto, tá tudo bem também. Uhum. A gente não tá aqui, né, para poder, julgar, né, que de julgamento a gente já tem Cada um um monte. tem o seu tempo. E assim, sintam o meu abraço, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, que ele é de coração mesmo, de mãe atípica para mãe atípica, Perfeito. tá bom? Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Eu sei muito bem o que cada uma de nós, né, tivemos que fazer para deixar os nossos filhos com alguém, para estar aqui, para esse momento acontecer. Muito obrigada, Natalice. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Por essa oportunidade de estar compartilhando as nossas vivências, as nossas dores, as nossas superações, porque a gente está se superando todos os dias, né? Isso. Eu estou entrando agora na fase da adolescência com o Bruninho, já é uma outra fase. É o outro que a gente vai viver. A gente vai se preparando para as novas fases que estão chegando, né? E eu queria agradecer demais a presença de vocês, tá? Patrícia, fala tuas redes sociais. Mãe atípica de Gêmeos. Quem quiser ver, né, acompanhar um pouquinho a trajetória dos Gêmeos, segue lá. Vocês vão gostar. Que legal. Eu já sei. Fala, Natalice. Lá eu tenho o meu Facebook, que é Natalice Silva, e tenho o meu Instagram também, que é @Natalice, né? Natalice @ Isso. Perfeito. Gente, sigam as meninas que vocês vão gostar de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dos filhos delas, tá? Agora, de verdade, um beijo e até a próxima. Valeu, obrigada.